Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já viveu uma experiência em que a promessa demorou tanto a se cumprir que a esperança envelheceu e você desistiu? Bom, Abraão é chamado o pai da fé. Vamos ler o que está escrito sobre ele em Romanos 4, versículo 17. Está escrito que, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui está explicando em Romanos 4 porque ele foi chamado pai da fé. Porque ele cria no Deus que poderia trazer à existência o que não existe. O que, por exemplo? Deus prometeu para ele filhos, não um filho, sim, um herdeiro, mas que a partir desse herdeiro ele teria uma multidão de descendentes. Por isso que Deus mostrou as estrelas para Abraão. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando e nada da promessa se cumpriu. E talvez Abraão em algum momento pensou, foi ilusão, já passou do tempo. Mas depois ele reagia, não, eu vou crer. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. E o que não existe? Bom, o útero, os ovários de Sara são estéreis. Deus pode chamar à existência um aparelho reprodutor completamente frutífero, novo, bom, fértil. E assim aconteceu. Sara, aos 90 anos, teve um aparelho reprodutor completamente rejuvenescido, completamente fértil. Ele experimentou muitas vezes, mas aqui está falando em Romanos capítulo 4, algo que também consiste de uma fé inabalável, que é o Deus que vivifica os mortos. Está escrito em Hebreus capítulo 11 que Abraão creu que Deus era poderoso, mesmo que Isaac morresse, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Que nível de fé é essa? Por isso que quando Deus falou, oferece seu filho, ele foi. Deitou Isaac no altar, estava descendo a faca em Isaac, porque não porque ele queria ver seu filho morrer, porque ele cria que Deus era poderoso para trazer a vida, mesmo que ele morresse. Mas ele nem precisou, porque Isaac não precisou morrer. E Deus explicou, foi só para você sentir a dor que eu vou sentir no dia em que eu entregar o meu único filho para morrer por amor a vocês. Mas quando eu penso em fé, que não desiste, fé inabalável, eu penso em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, nós já estamos na igreja primitiva, os discípulos já se tornaram apóstolos, Jesus já ascendeu aos céus e de repente uma situação totalmente surpreendente acontece. Na cidade de Jope tinha uma mulher chamada Dorcas, ela era uma bênção para aquela cidade, mulher de Deus, quem precisasse de oração, lá estava Dorcas, e uma mulher que não só orava, mas ela fazia algo pelas pessoas que ela amava, e ela amava as viúvas daquela cidade portuária, e por isso ela costurava para aquelas mulheres, ensinou aquelas mulheres a costurarem. Certa ocasião, quando eu fui para a Jordânia e trabalhar no meio dos refugiados sírios e iraquianos, eu vi mulheres como Dorcas, que sustentavam a sua casa e ainda sustentam, fazendo lembrancinhas e com máquinas de costura, que a missão que eu fui tinha um ateliê para elas, e elas aprenderam a costurar e elas faziam todo tipo de coisa, carteira, estojo, coisas que você pode levar, bandeira, que você pode levar para sua casa de lembrança, sabendo que você está abençoando um refugiado. E assim, eu até brinco que a gente compra, mas na verdade a gente recebe um brinde, porque o valor do que a gente compra, é claro que a gente compra num preço superior para que aquelas famílias sejam abençoadas. Mas voltando para Dorcas, Dorcas, que era uma pessoa tão maravilhosa, ela morreu. E quando ela morreu, a cidade ficou impactada, todo mundo ficou muito triste. Ela era um exemplo de mulher, mas tem um grupo de pessoas que teve uma fé
como a fé de Abraão. E eu quero ler para você Atos capítulo 9, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzida é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. E como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. É uma situação trágica. Quando ela morreu, Dorcas, aquelas mulheres se sentiram desamparadas. E aqui, quando você continua a ler o texto, você vai ver que as mulheres choram, desoladas, porque ela iria fazer muita falta. Não era tempo de Dorcas morrer. E Deus estava no controle de todas as situações. Deus só precisava de 1 ou de 2 ou de 3 pessoas com fé para mudar todo aquele cenário. E não foram as mulheres que tiveram fé, elas só choraram desesperadas. Não foram familiares de Dorcas, que a gente nem tem aqui o relato. Quem teve uma fé como a fé de Abraão foram os discípulos. Está escrito aqui que discípulos de quem? Dorcas com certeza fez discípulos. E discípulos viram, e olha que o texto é muito claro, Dorcas morreu, lavaram o corpo, já não estão nem falando de Dorcas como pessoa, é corpo, o cadáver. Lavaram o corpo e colocaram o corpo no andar superior. Você vê, a fé já tinha acabado ali para muitas pessoas. Não deu, realmente, foi interrompida a bênção nessa cidade. Mas quantas pessoas que estão aqui hoje fazendo devocional, você já enterrou? Ou você já fala dessa promessa como: Deus tinha me prometido salvar a minha família, resgatar o meu filho, que eu teria um ministério. Você já está falando assim, você já está tratando a promessa como um cadáver. Então quer dizer que já passou da hora? Para Deus, quando passa da hora, é o momento exato dele agir, porque aí todos verão que foi Deus. Não tem como ninguém fazer, não tem como ninguém agir naquela hora, a não ser Deus. Então passou da hora, é tempo de milagre. Esses discípulos, eles olharam para o corpo de Dorcas, sem vida, e mesmo assim eles tiveram uma fé, como a fé de Abraão. Deus é poderoso para trazer a vida de volta. Essa mulher vai ser um impacto, se ela ressuscitar, vai ser um impacto nessa cidade. E assim aconteceu. Os discípulos pediram para alguém chamar Pedro e dizer para Pedro: não demora, Pedro. Pedro não demorou. Quando Pedro chegou ali onde estava o corpo de Dorcas, Pedro fez o que ele tinha visto o mestre dele fazer. Pedro só deixou ficar dentro daquele lugar pessoas que criam, e Pedro orou, como ele viu Jesus fazer. E depois Pedro, eu vou ler para você ver o que aconteceu com a fé. E quando Pedro chegou no quarto, no versículo 39, todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se, orou e depois, voltando para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Veja então o que é ter uma fé do tipo de Abraão. As viúvas, as mulheres, choravam e tratavam Dorcas como um corpo. Passou da hora, acabou a esperança. Mas Pedro não, falou: vocês não têm fé, então deixa eu aqui sozinho. E ali Pedro, no quarto, ele se ajoelhou, ele orou, ele creu. Por que ele orou? Porque ele creu no Deus que era poderoso para vivificar. E então Pedro não viu Dorcas como um cadáver, não viu Dorcas como um ponto final, ele viu Dorcas como uma vírgula naquela cidade. Dorcas antes era uma bênção na cidade de Jope. Depois que ela viveria a ressurreição, ela seria muito mais bênção, porque todos olhariam para ela: ela esteve morta, mas está viva, porque Deus a ressuscitou. E foi exatamente isso que aconteceu. Pedro
ele liberou uma palavra, ela se levantou, Pedro ajudou ela a ficar em pé e assim todos puderam ver e contemplar o grande milagre. Eu não sei quantas promessas você já trata como cadáver na sua vida, mas agora chegou o momento de nós orarmos e você dizer a essas promessas: eu não vou desistir de orar pelo meu filho, eu não vou desistir de orar pelo meu casamento, eu não vou desistir de orar por essa promessa que Deus me liberou, porque Deus é poderoso para vivificar e trazer à existência aquilo que não existe. Vamos orar juntos? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus que pode fazer qualquer coisa, o Senhor transforma o caos em testemunho. Foi isso que aconteceu na vida de Dorcas, foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui neste momento orando, declarando que o Espírito de ressurreição possa entrar nas suas finanças, no seu coração, na sua mente, na sua casa, que possa entrar aonde estiver essa situação que está sim morta. Em nome de Jesus, que haja vida e vida em abundância. Eu chamo a existência milagres, eu chamo a existência o teu poder, eu chamo a existência a tua cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A fé que alcança o impossível é uma fé inabalável, é uma fé que não raciocina com os pensamentos terrenos, mas com os pensamentos celestiais. Deixe o seu like e compartilhe com muitos nos seus grupos de WhatsApp.